Gente, no vídeo anterior eu falei que contaria para vocês toda a história da partida de minha mãe, né? Minha mainha, como a gente fala na Bahia, né? Eu quero explicar para vocês toda a parte espiritual. O que aconteceu na parte espiritual. Vamos lá. Minha mãe, desde que eu era criança, que eu me entendia por gente, ela me levava, né, para cultuar, né, as coisas que ela gostava de cultuar. E eu desde criança sempre tive sonhos. Eu falei lá no início que eu ia falar da minha infância até hoje, né, do que eu lembro até hoje, mas eu nunca falei. Então, desde a minha infância, eu carrego comigo esse dom, não sei se é um dom especificamente ou se é uma carga bem pesada para ser carregada, mas se está aqui, a gente carrega, certo? E eu era do candomblé, uma religião afro muito cultuada na Bahia. Por aqui também tenho todo o respeito, não discrimino religião de ninguém. Eu tenho o maior respeito, entendeu? Por qualquer religião. Cada um tem a sua, cada um discute, cada um ama a sua, perdão, discute não, ama a sua. Eu tenho a minha, prefiro ficar na minha aqui, não falar, porque o propósito do vídeo não é falar de religião e se contar as coisas sobrenaturais que começaram a me acontecer dos 7 anos de idade para cima. Aos 7 anos eu comecei a ver coisas que eu não entendia. Eu não conseguia saber o que era aquilo. A partir dos 7 anos de idade, eu frequentava, como eu falei aqui, né, o candomblé com a minha mãe. Gostava muito, muitíssimo. Eu deixei de frequentar quando eu vim morar no Rio de Janeiro. E sempre gostei de frequentar com a minha mãe. E eu tinha algumas visões, algumas coisas que eu não entendia. Hoje eu continuo tendo as mesmas visões. Eu sinto quando as coisas vão dar errado. Eu sinto quando algo está para acontecer. Eu prefiro me reter, ficar calada, não falar. Porque eu tenho medo das coisas que eu vejo. Como, por exemplo, um exemplo que me vem à memória sempre de um jovem. Eu moro de frente para uma creche. E antes dessa creche ser creche, era um terreno baldio. E sempre que esse jovem passava ali e eu via ele, eu sempre via um homem atrás dele. Poderia ser a hora que fosse, ele sempre parava ali. Não sei o motivo, a razão, a circunstância, mas ele sempre parava ali, naquele terreno ali baldio. E eu sempre via um homem de capa preta por trás dele. E um belo dia, isso tem bastante tempo, tá, gente? Um belo dia, eu moro nesse bairro há muitos anos. Um belo dia, eu chamei ele e falei para ele que eu estava vendo isso já nele há bastante tempo. Ele virou para mim e falou assim: "Não se preocupe não, tia." Isso era a época de Natal. Estava próximo do Natal. Foi no mês de dezembro. Né? Quem vê esse vídeo e morar por aqui onde eu moro e me reconhecer nos vídeos aqui vai saber, né, de que eu tô falando.
Infelizmente, ele falou que não ia viver muito tempo, esse jovem, e que o que eu estava vendo era o anjo da M, né, que eu não posso falar aqui. E que ele já sabia que ele não ia chegar ao Natal. Gente, aquilo foi tenebroso, né? Para eu que sou mãe de 3 filhos, tenho 2 meninos e uma menina. Então, para mim, aquilo ali foi horrível, ver aquilo daquele jovem, que eu acredito que deveria ter uns 19 ou 20 anos na época. Eu falei, então realmente não é alucinação, eu estou vendo. E voltando, né? E isso é só um exemplo. Voltando à história de minha mãe. Eu sempre que eu estava perto de minha mãe, eu tinha a sensação de que ela estava com CA. Sempre tive a sensação, mas eu nunca tinha coragem de falar. E ela sempre falava para mim, para todos nós, todos os filhos, eu não vou viver muito, eu vou partir muito rápido. Eu sinto que eu estou com aquela tal patologia. Então ela sempre falava isso. E nós nunca queríamos acreditar. Só que eu passei a ver, sabe? Eu via dentro da nossa casa dos fundos, onde era a casa dela, sempre uma senhorinha passando do meu quarto, que eu sempre dormi no quarto dos fundos, que hoje não tem mais nada, são ruínas. Eu vi uma senhorinha passando do meu quarto para o dela. Eu não conseguia dormir naquele quarto. Eu não sei o que tinha naquele quarto. Eu lembro que na época eu comprei tudo novo. Comprei cama, guarda-roupas, botei tudo branquinho dentro do meu quarto. Eu queria que fosse branco, justamente porque eu queria trazer uma boa energia para aquele quarto ali. Não adiantou. Eu via coisas, eu não conseguia dormir. E sempre que eu olhava para minha mãe, aquela sensação ruim, sensação de que ela estava mesmo para partir. E ela começou a comentar sobre esses assuntos, de que ia e que não tinha mais jeito, que ela sentia, que ela não queria ir fazer exames porque ela já sabia. E eu sempre vendo coisas. Eu chegava assim, a minha rua é longa, ela é longa. Debaixo da minha rua, pro portão que dava acesso à casa dela, sempre que eu chegava da rua, eu via 2 pessoas atravessando o portão. Atravessava, literalmente. Gente, isso é surreal, né? E eu não tinha tomado medicamento, eu não tinha. Tava normal. Porque eu trabalhava em um lugar que eu só chegava de madrugada. E sempre antes da meia-noite, ó. Meia-noite. Grave esse horário. Meia-noite, 2 e 3 da manhã. E sempre com essas sensações. Quando minha mãe, olha só, como ela sabia, eu tenho certeza que ela sabia que ela ia para Bahia e não voltava mais ao Rio de Janeiro. Ela resolveu me dar essa casa que eu moro aqui hoje. Foi ela que me deu. Antes dela ir embora para Bahia, morar na Bahia, ela falou pro meu pai que era para me dar essa casa. Meu pai relutou muito, falou que não, que herança filho ganha depois que os pais partem. Eu concordo plenamente com ele, mas era o desejo dela, era a parte dela. Ela queria me dar já em vida o que era dela. E assim foi feito. E ela foi embora. Ela falou que ela poderia ir tranquila porque agora eu tinha onde morar. Eu era a única filha que não tinha casa própria. Chegando na Bahia, passou-se mais ou menos um ano e pouco. Minha mãe começou a ficar doente, muito doente. E todas as vezes que ela ligava, ela falava.
estava sentindo. E eu também sentia. Eu sentia que eram os últimos dias, os últimos anos dela na Terra, conosco. Eu sentia, sabe? Era muito ruim essa sensação, muito ruim. E a partida da minha mãe foi totalmente avisada. Não só a mim. Tem outras irmãs minhas que também teve essa mesma sensação. E o que me preocupa muito nesse momento é que tem mais alguém que eu sinto, eu tenho a mesma sensação de que vai acontecer e não ouve, não dá ouvidos. E os meus sonhos, ela sempre estava muito infeliz. Os sonhos pós-partida, tá, gente? Ela não estava feliz. Isso significa que ela não aceitou. Isso significa que tudo que eu fiz, né? Tudo que nós fizemos de ter ido até lá e procurado um reajuste espiritual para a vida dela não foi o suficiente. Eu sinto ela. Eu sinto que ela não teve uma boa partida dessa terra. E vem a pior parte. Eu tenho sonhos com ela. E nos sonhos que eu tenho com ela, ela sempre está triste e infeliz. E sempre arrastando muita lama e muito barro para o lado dela, atrás dela. E atrás dela ela arrasta uma pessoa também. Lembra que eu falei de uma pessoa que me preocupa? Então. E nos últimos tempos eu tenho pensado muito, muito em tudo que eu tenho sonhado. Sabe? Eu às vezes acordo falando o nome dela. Meu filho já viu eu chamando ela. Isso quando não é o nome dela, é o nome de uma outra pessoa, mas sempre chamando o nome dela. Aí vem a parte que entra o meu pai. O meu pai sempre vem na minha casa e conta que quando ela fez a partida, ela por 6 meses ia na casa dele ver ele. Todas as noites. Todas as noites. Ele disse que ela ia, falava para ele para poder ele ficar tranquilo, que ela também ia ficar tranquila. E isso durante 6 meses. Meu pai conta isso, eu pergunto pro meu pai: mas você ouvia ela, via ela, ouvia a voz dela? Ele sim. Só que quando eu ia abraçar, ela sumia. Isso meu pai me conta até hoje, tá? Estamos hoje no dia 20. É 20? É, 20 de julho de 2024. Meu pai conta isso pra mim sempre. Umas 4 semanas atrás ele tava me contando isso no meu sofá e sentado na minha poltrona chorando. Que ele vê. E que ele não consegue mais ter nenhum relacionamento com nenhuma mulher porque sente que ela tá por perto. E resumo da história. Essa vida não acaba aqui. Quem pensa que a vida acaba aqui está muito enganado. Eu tô falando com você, gente, tô sentindo uma sensação muito ruim, tá? Enquanto eu gravo esse vídeo, eu tô sentindo uma sensação horripilante, horrível. Porque não se trata só de minha mãe, né? Se trata da árvore
né? Genealógica, né? Que fala, né? Da família. Essa família nossa, ela foi, ela foi, foram lançadas muitas maldições sobre essa família. E eu vejo tudo. Eu vejo tudo. Eu vejo, eu ouço. E eu não queria, de jeito nenhum, gente. Sabe o que é você hoje, ou ontem, né? Ontem, porque já é de madrugada. Por exemplo, você tá lá na cozinha sentada comendo, alguém te chama, você reconhece a voz de alguém que não está mais aqui, e você pensa até em responder, e você fala: não, não está mais aqui. É neste patamar a situação. Eu já achei que eu estava louca ou esquizofrênica, ficando maluca mesmo, né? Pirada das ideias. Mas não, gente. O espiritual existe, é real. Tem a parte boa e a parte ruim. O que eu estou vivendo neste momento é a parte ruim, porque eu estou sendo perseguida. Sabe? Eu estou sendo perseguida por obsessores, digamos assim. A minha mãe, ela queria que eu cumprisse essa trajetória dela, que ela não cumpriu. Porque só a mim ela levava, só a mim ela vestia, só a mim ela levava junto com ela. Gente, mas eu não me sinto muito à vontade para isso. Não me sinto à vontade, não tenho desejo no momento de fazer um negócio desse. Não tenho desejo. Não adianta eu fazer algo só porque ela queria e desagradá-la. Eu sei que eu tenho uma carga espiritual muito forte sobre mim. Isso eu sei, eu tenho certeza. Isso não é de hoje, é desde a infância. Na infância era muito pior. Na infância eu via claramente, como eu estou falando com vocês aqui, e via. Hoje também eu vejo, né? O problema é que eu faço de conta que eu não estou vendo. Eu faço de conta que é apenas uma miragem. Na verdade é uma miragem, porque não é deste mundo. Não é deste mundo. Eu tenho passado por momentos terríveis. Para vocês terem noção, olha a hora que são. Eu não durmo. Para eu conseguir dormir, eu tenho que tomar muito medicamento para conseguir dormir. E eu não quero ser refém de remédios controlados. Eu, por conta de não querer aceitar, eu sofri de depressão. Sofro de depressão até hoje. Já tentei vários SUS. Já perdi pessoas que eu amava. Um exemplo. O pai do meu filho Gabriel. Vou falar dele agora. Antes dele ir embora, eu tive um sonho. Não foi nem um sonho. Foi uma visão mesmo do que aconteceria 3 dias depois. Eu sonhei que ele chegava em casa. Eu estava grávida do Gabriel. Pegava apenas o computador dele, as roupas dele e se mandava. Gente, 3 dias depois isso aconteceu. Eu sou casada, tá, gente? Ainda no papel.
Eu sentia o tempo todo que meu esposo ia embora. Sentia. Sentia mesmo. Tanto que eu sempre estava perguntando a ele: Fulano, você me ama? Você casou comigo porque me ama? Ele falava que sim. Mas no olhar dele, eu sempre via que ele ia embora. Eu pedia a Deus para não deixar ele ir. Eu falava que eu não queria ficar sozinha. Eu falava que eu não queria acabar os meus dias sozinha. Falar dele é difícil. Falar de minha mãe, nossa, é muito pior. Foram duas pessoas que deixaram saudades. Minha mãe, nossa, a mulher da minha vida. E ele, o homem da minha vida. Deixar os dois partir foi a pior tarefa que eu tive que enfrentar nessa vida. Minha mãe, porque eu sei que ela nunca se foi. Muitos vão me julgar quando vê esse vídeo. Muitos do meio da religião que eu sigo vão me julgar. Mas deixar minha mãe ir foi a pior tarefa da minha vida. E não ter mais uma aliança nesse dedo que eu tanto sonhei também foi a pior tarefa. Mas eu já sabia de tudo isso. Lembra que eu falei lá no início que não sei se esse dom é uma bênção ou uma maldição? Porque você saber das coisas antes de acontecer é extremamente ruim. Dói. Dói na alma, dói no espírito. Você olha para a pessoa que está do seu lado e você sabe que ela vai partir. Que ela vai embora. O meu esposo, ele não foi embora. Não partiu como minha mãe. Mas ele foi com alguém. Eu esperei desesperadamente durante meses que ele voltasse, mas ele não voltou. A minha mãe, eu ainda tinha esperança que meu telefone fosse tocar. Olha só que loucura, gente. Não é loucura, na verdade, né? É o espiritual. Porque você nasce dentro de você aquela esperança de que vai acontecer, de que a pessoa que você ama vai voltar. Você fica assim, não, a hora vai voltar. Eu não sei se um dia eu vou encontrar com minha mãe novamente. Não sei se um dia também eu vou rever o meu esposo. Porque nem nos divorciamos. Mas uma coisa eu tenho certeza. Tudo que eu estou vivendo é porque eu tenho esses dons comigo. Aí você pode perguntar, que dons são esses? Não queiram. Não queiram saber que dons são esses. Porque é muito ruim você pegar isso que tá aqui, colocar ali, daqui a pouco você saber que aquilo ali, amanhã, já não mais estará ali. E já não mais estará para sempre. Aí eu deixo a pergunta. Gente, eu não terminei ainda, tá, de falar. Tenho muitas coisas para falar, mas o vídeo tá muito longo. Eu tenho que diminuir o vídeo. Aí eu pergunto.
E se fosse você nessa situação, como você agiria? Eu tô me emocionando muito nesse momento porque eu senti, sabe, minha mãe. Senti ela. Senti falta. Saudade. Saudade que não tem tamanho. Senti a presença dela me olhando. Podem me julgar quem quiser. E senti também saudade do meu esposo. Que ele era o meu sonho de vida. Por isso que eu não sei se ter esses dons é uma bênção ou uma maldição. Mas eu tenho muitas coisas espirituais para contar. Isso aqui não é nem a missa ao terço. São muitas outras coisas que eu ainda vou contar para vocês, que vocês ainda vão ouvir de mim, gente. Por hoje é só. Eu vou encerrar esse vídeo dizendo que não acabou aqui. Eu fiquei emocionada, me desculpem. Mas eu vou contar na nossa caminhada, na nossa trajetória, muitas outras histórias para vocês. Tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar e que vamos nos identificar um com o outro ou um com os outros. Tá bom, gente? Obrigada. Eu peço que vocês ativem o sininho de notificações, dê o seu like, se inscreva no meu canal para que ele possa crescer e eu possa contar minha história de vida para todo mundo. Principalmente as coisas sobrenaturais que tem me acontecido. Eu quero falar das coisas que tá acontecendo agora, gente. É porque o vídeo acaba ficando longo, não dá. Então eu preciso contar, gente. Eu encerro por aqui. Fiquem bem. E até a próxima. Tchau, gente.